Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto de Davi, em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, como veremos neste salmo, nosso coração é ansioso, afoito, e não sabe esperar o seu tempo de agir. Por isso, pedimos, ó Deus, que na medida em que meditarmos neste salmo, o Senhor esteja moldando o nosso coração, transformando a nossa vontade na tua vontade, para que façamos a tua vontade em nossas vidas e entendamos que ela é boa, agradável e perfeita. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quem necessita de ajuda, geralmente tem pressa de que a ajuda seja dada, não é mesmo? Uma das coisas mais difíceis para nós é esperar que aquela ajuda que tanto esperamos aconteça. E ficarmos ali esperando custa para nós, é sofrível para nós. As Escrituras, elas estão repletas de histórias que ilustram muito bem isso. Ilustram muito bem como que servos de Deus tiveram que lutar com essa ansiedade no coração. Suplicaram a Deus por socorro, mas Deus não veio imediatamente ao socorro deles. Deus esperou ainda um tempo. Deus ainda agiu depois de algum tempo. E quando agiu, não fez exatamente aquilo que a pessoa havia pedido. A Bíblia tem várias histórias assim. E você possivelmente já passou por situações assim, nas quais você pediu a Deus algo, esperava que Deus fizesse aquilo que você havia pedido, e a resposta demorou. E não só demorou aos seus olhos, como quando veio, não veio do jeito que você pediu. Isso nos mostra, meus irmãos, que algumas verdades. Por exemplo, o silêncio de Deus, quando nós oramos, o silêncio de Deus em responder-nos, ele é angustiante. Ele revela a nossa impaciência. Outra verdade que isso nos mostra é que nós somos controladores e temos a ilusão de que temos controle de alguma coisa. Mas quando percebemos que não temos controle nenhum, nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós. E assim nós impomos a nossa vontade a Deus, como se Ele fosse obrigado a fazer algo, ou aquilo que nós estamos pedindo. Essas situações, elas revelam o que estão no nosso coração. Por isso que é desafiador olhar para um salmo como este aqui, no qual nós vemos Davi clamando a Deus: praza-te, Senhor, né? Venha logo ao meu encontro. Davi estava cercado por inimigos. Este salmo, ele trata de um assunto que é muito importante para nós. E eu quero tomar isso como o tema da nossa mensagem. Quando o coração tem pressa em ser socorrido por Deus. Quando o coração tem pressa em ser socorrido por Deus. Praza-te, Senhor, né? Aqui Davi está dizendo: Senhor, venha logo. Quando o coração tem pressa em ser socorrido por Deus. Este salmo, nós já vimos ele. Nós já estudamos esse salmo
já meditamos sobre esse salmo, lá no Salmo 40, do versículo 13 ao versículo 17, que é a cópia exata desse salmo, com algumas ligeiras diferenças. E aí você pergunta, pastor, então se nós já vimos, por que nós vamos ver de novo? Porque se eu não tivesse falado para você que nós vimos este salmo, quando estudamos o Salmo 40, do verso 13 ao verso 17, talvez você não teria se lembrado. E aí nós entendemos o porquê que certas passagens das Escrituras se repetem. Por exemplo, por que o Evangelho de Jesus é narrado da perspectiva de 4 homens? Por que não só um? Por que não fizeram um resumo dos 4 ali e condensaram tudo em um só, não é mesmo? E assim nós vemos, por exemplo, um apóstolo João, que nas suas cartas, ele repete o mesmo tema: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí nós entendemos por que a repetição é algo importante. Porque, por exemplo, Deuteronômio, que é uma repetição de Êxodo. E nós vemos que a Bíblia ela se repete, ou repete passagens dela, várias vezes. E um dos motivos, poderia mostrar vários aqui, mas só um eu quero chamar a sua atenção. Sabe por que que nós vamos meditar novamente em algo que nós já meditamos há alguns meses? Quando nós meditamos no Salmo 40, por que nós vamos meditar novamente? Por que as Escrituras repetem isso? Eu poderia dar para você várias razões, mas só uma eu quero chamar a sua atenção. Porque nós precisamos ser relembrados, porque com facilidade nós nos esquecemos do que Deus nos diz. Com facilidade nós nos esquecemos das verdades que nós aprendemos. E se nós as esquecemos, como nós as praticamos? Como as praticaremos, se nós as esquecemos? Então, quando você se deparar com um texto bíblico, que você vai dizer assim, puxa vida, mas este salmo é a repetição do Salmo 40, verso 13 a 17, ou esse texto é a repetição de outro texto bíblico. Lembre-se, é Deus dizendo para você, você tem memória curta para as minhas verdades, e eu estou aqui repetindo para que você não se esqueça. Para que você não se esqueça. Só esse motivo já é o bastante para nós novamente meditarmos neste salmo. Este salmo também aparece a expressão em memória, lá no título, está vendo? Em memória. O que significa isso? Nós já vimos lá no Salmo 38, que também tem essa mesma melodia, né? Em memória. Nós já vimos o que isso significa. E significa que, lá em Números capítulo 5, verso 26, Levíticos 2, verso 2, e Levítico 24, verso 7, Deus havia estipulado uma oferta chamada oferta memorial, ou em memória. E o que é essa oferta? O que ela trazia à memória da pessoa? Essa oferta, geralmente, o ofertante ele queimava azeite, farinha e alguns outros elementos, ele queimava no altar do Senhor. E no momento em que ele estava oferecendo esses elementos ali em oferta ao Senhor, ele queimando esses elementos, ele tinha que se lembrar de uma coisa: eu sou um pecador miserável, que estou na presença de Deus, porque Deus poupou a minha vida, e no meu lugar foi sacrificado um cordeiro. Deus estava dizendo, quando você oferecer essa oferta em memória, ou memorativa, ou memorial, você estará lembrando da minha misericórdia a seu favor. Porque você é um pecador que não merecia estar na minha presença. Mas só está na minha presença porque eu dei a você essa condição. Eu dei a você essa graça. Há pouco nós fizemos isso quando nós celebramos a ceia do Senhor. Nós fizemos isso em memória de Cristo. Nós relembramos o que Cristo fez por nós. Nós relembramos a promessa de Cristo de que um dia cearemos com Ele na glória. Mas também nós relembramos o nosso pecado. E relembramos que Cristo morreu por nós para nos perdoar. Então, quando Davi escreve este salmo, segundo a melodia em memória, Davi tem como objetivo levar as pessoas ali do seu tempo, e nós também hoje,
a entendermos que só podemos adorar a Deus porque Jesus Cristo nos abriu acesso ao Pai. Só podemos nos apresentar diante do trono do Senhor e adorar o Senhor, só podemos estar aqui como igreja, louvando ao Senhor, porque Jesus tornou isso possível. Não é porque você e eu somos bonzinhos, não é porque você e eu somos bons cidadãos, é que Deus então se viu obrigado a nos aceitar na presença dEle. Não, meus irmãos, em hipótese alguma, somos pecadores e precisamos de Cristo. E o nosso culto só será aceito por Deus se ele for rendido a Deus por meio de Jesus. Ou seja, se tivermos o tempo todo em nosso coração a consciência de que nós não merecemos estar aqui, mas se estamos é porque Cristo foi misericordioso e nos substituiu na cruz do Calvário. Esse é o elemento de culto que não pode faltar em nenhum dos nossos cultos. Eu só posso estar aqui porque Cristo me substituiu na cruz do Calvário. Por isso eu louvo a Deus por meio de Jesus. Olhando para este salmo, seja como for, meus irmãos, nós precisamos entender que temos que reconhecer o nosso pecado diante de Deus e clamar a Ele por sua misericórdia. Voltando ainda à questão desse salmo ser uma repetição, é importante nós lembrarmos que a misericórdia de Deus em nossa vida, ela é constantemente derramada. E assim como Davi repetiu este salmo aqui no inário, no saltério, é sempre importante também, vez ou outra, repetirmos orações que já fizemos anteriormente, e repetirmos essas orações. Eu cito aqui as palavras de Matthew Henry, que diz o seguinte: pois pode ser útil, em certos momentos, fazermos novamente as orações que já havíamos feito anteriormente a Deus, em situações similares a essas que estamos vivendo. Pois estas orações podem ser feitas com um novo fervor. Então, quando você estiver orando a Deus, a sua oração, se você estiver repetindo um pedido a Deus, uma súplica ao Senhor, aproveite e renove também o fervor do seu coração, o seu amor por Jesus, quando você repetir essa oração. Assim como Davi fez ao repetir este salmo. Quando o nosso coração, voltando para o nosso tema, quando o nosso coração tem pressa em ser acudido por Deus, em ser socorrido por Deus, nós devemos, primeiramente, exercitar a paciência em sua presença. Nós devemos ser pacientes diante de Deus. No verso 1, Davi diz: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Davi está dizendo para Deus: Senhor Deus, apressa-te em vir ao meu socorro. Vem logo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me livre. Observe que Davi está clamando a Deus para que Deus intervenha na sua situação o mais rápido possível. Mas Davi está dizendo: Senhor, eu exercito diante de Ti a minha paciência. Eu preciso ser paciente diante do Senhor. É no seu tempo que o Senhor vai agir, e não na hora que eu estiver pedindo. É no tempo do Senhor. Deus sabe como agir. Davi orou a Deus clamando por socorro, que Deus viesse o quanto antes a seu socorro. Ele estava angustiado e já não tinha nem mais forças para lutar. Todas as expectativas que ele tinha a respeito de si mesmo estavam fracassando. Davi já não olhava para si, já não via força mais alguma. E ele clama: Deus, vem em meu socorro. A aflição, preste atenção nisso, a aflição e a necessidade são duas súplicas muito próprias para serem feitas na presença deste Deus que é misericordioso, que não despreza o suspiro de um coração contrito. Matthew Henry diz essas palavras, eu concordo com ele. Quando estivermos ali aflitos e necessitados na presença de Jesus,
nós devemos colocar diante dele a nossa súplica, porque essas súplicas, né, a aflição e a necessidade, essas duas súplicas, Deus jamais desprezará, porque é o suspiro de um coração que clama por Deus. E nesse quesito, irmãos, nós temos muito que aprender. Nós temos muito a aprender o que significa suspirar por Deus, o que significa clamar por Deus. Nós temos muito ainda a aprender. Às vezes Deus parece moroso em nos atender, está demorando muito. Senhor, vem logo, intervenha logo, mas quanto mais a gente ora, parece que mais Deus demora. E muitas vezes até entramos em desespero. Muitas vezes até duvidamos da misericórdia de Deus. A grande lição que Deus quer nos ensinar quando Ele parece demorar em nos socorrer é a lição da paciência. E meus irmãos, como nós temos que aprender a ser pacientes diante de Deus? Nós precisamos ser pacientes diante dEle. Ele nos atenderá, não porque nós temos pressa. Ele nos atenderá porque Ele é misericordioso. E Ele nos responderá conforme a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. E não de acordo com a nossa vontade. Por isso é bom aprendermos a paciência diante do Senhor. Nós que cremos em Deus, não devemos apressar de forma alguma e nos anteciparmos aos conselhos de Deus e agirmos sem antes esperarmos Deus agir. Nós não devemos, em hipótese alguma, nos desesperar e nem mesmo forçar uma rota de fuga ou fazer o uso de métodos ilegais a fim de obter alívio esperado. Uma coisa que a nossa geração, que nós não gostamos e nós não queremos lidar, é com a dor. O que nos causa dor, a gente quer imediatamente retirar da nossa vida, porque nós não gostamos da dor, e é claro, eu também não sou masoquista, eu também não gosto de dor. Mas nós precisamos entender que, se surge uma situação de dificuldade em nossa vida, Deus está treinando e trabalhando a nossa paciência diante dEle. E enquanto não aprendermos a sermos pacientes na presença do Senhor, Deus não retirará de nós a angústia, não retirará de nós a situação que nos causa angústia. Temos que aprender a paciência, irmãos. Outra verdade que nós vemos no verso 2 e verso 3 é que enquanto Deus demora a responder-nos, ou quando Deus atende a nossa oração, quando nós clamamos a Ele para que haja a nosso favor, outra verdade que nós devemos ver aqui é que nós devemos mostrar dependência da sua justiça. Verso 2 e verso 3 ele diz: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Nestes versos imprecatórios, né, que nós chamamos de imprecatórios, nós somos lembrados de uma verdade muito preciosa. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta ficarmos irados, não adianta ficarmos tomados de raiva, de ira, contra aqueles que se levantam contra nós, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Deus não vai agir em nosso favor, fazendo justiça a nosso favor, porque nós estamos irados contra alguma coisa. A ira do homem não produz a justiça de Deus, porque Deus não tem pacto nenhum com a ira, com o pecado do homem. Por isso mesmo Davi está orando ao Senhor, dizendo: Senhor, faça justiça por mim. Toma o meu caso em tuas mãos.
E faça com esses homens aquilo que o Senhor sabe fazer. Faça justiça, porque eles estão sendo maus contra mim, estão me prejudicando. Eles se alegram com a minha desgraça. Quando eles me veem caindo, eles batem palmas e dizem: bem feito, bem feito. E aí então ele pede: Senhor, faça justiça por mim. Vem fazer justiça na minha vida. Irmãos, aqui nós temos outra lição muito importante. Quando nós clamamos a justiça de Deus, quando nós clamarmos a Deus que faça justiça por nós, muito mais do que desejar que Deus frustre os planos dos inimigos, dos ímpios, nós devemos desejar que Deus seja glorificado como o Deus justo, o Deus que pune o pecado, o Deus que pesa a mão contra a injustiça, mas também como Deus misericordioso. Porque pode ser que quando nós clamarmos a Deus: Senhor, faça justiça por mim, faça justiça pelo meu caso, em vez dele pesar a mão sobre aquele ímpio, ele vai fazer algo melhor. Ele vai salvar aquele ímpio, vai transformar-lhe o coração, fazer dele um servo de Deus. E essa é a solução, meus irmãos, para a nossa sociedade. A solução para a nossa sociedade não é este ou aquele partido político, não é esta ou aquela ideologia. A solução para a nossa sociedade não é fazermos assistencialismo, ação social, nada disso. A solução para a nossa sociedade não é nem mesmo a tão maravilhosa educação. A educação torna a pessoa melhor, sem dúvida alguma, mas não é de melhoras que o ser humano precisa. O ser humano precisa de transformação, e essa transformação vem mediante a ação do Espírito Santo por meio do Evangelho. Pode ser que quando você estiver orando a Deus: Senhor, faça justiça por mim, um dia você se depare com o seu algoz sendo um crente em Cristo Jesus, ou sendo transformado num filho de Deus, e agora é um irmão na fé. Pode ser assim. E nós devemos estar preparados para isso, e devemos orar como a Bíblia nos ensina, lá no Salmo 83, verso 16. Abra sua Bíblia comigo lá. Salmo 83, verso 16. Daqui a alguns meses nós chegaremos nesse Salmo. Salmo 83, verso 16. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Salmo 83, 16. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. De novo. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. O que o salmista está pedindo para Deus aqui é: Senhor, faça com que os ímpios se sintam corados de vergonha, que o rosto deles queime de vergonha, e assim, envergonhados por causa do pecado deles, por reconhecerem-se como pecadores que são, que eles busquem o Senhor, que eles busquem o teu nome, porque não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é o nome de Jesus. Você está entendendo, meu irmão, que às vezes, quando você orar a Deus: Senhor, faça justiça por mim, essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa está fazendo mal a mim, meu chefe lá no trabalho, ele está me perseguindo porque eu sou crente, meu colega de trabalho está me perseguindo porque eu sou crente, e ele quer puxar no meu tapete. Na minha família, os meus familiares estão me perseguindo porque eu declarei a minha fé no Senhor Jesus, e agora eu estou sendo execrado pela minha família. Senhor, faz justiça por mim, porque eu não aguento mais tanta humilhação, não aguento mais tanta vergonha. E aí, você um dia encontra essa pessoa, e essa pessoa lhe diz: eu quero te pedir perdão.
Quero te pedir perdão por todo o mal que eu lhe fiz. Hoje eu sou um irmão em Cristo. Hoje eu sou crente em Cristo Jesus. E eu quero lhe pedir perdão por todo o mal que eu lhe fiz. Você está preparado para uma situação dessa, irmãos? Paulo se deparou com uma cena assim, na cadeia, quando ele estava preso. E aí ele se encontra com um rapaz chamado Onésimo, que era servo de Filemão. Leia a carta de Filemão, você vai ver isso aí. Ele se depara com aquele rapaz que estava fugindo de seu senhor, Filemão. E aí com Onésimo na cadeia, Paulo prega o evangelho, e Onésimo é o filho que Paulo gerou entre algemas. Era ali que Onésimo tinha que estar. Ele era ladrão, ele tinha que estar ali mesmo. Ele havia cometido um crime, mas ia sair da cadeia agora como um irmão em Cristo. Quando você pedir a justiça de Deus sobre uma pessoa, prepare-se, pois pode ser que Deus, em vez de pesar a mão sobre essa pessoa e trazer sofrimento sobre essa pessoa, Deus vai fazer com que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e se torne um filho de Deus. Por isso que nós temos que depender da justiça de Deus. Em terceiro lugar, no verso 4, nós vemos que quando o nosso coração tiver pressa em ser socorrido por Deus, nós devemos, em terceiro lugar, louvar a Deus, louvar a benevolência da graça de Deus. Louvar a benevolência da graça de Deus. Diz o verso 4, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. A ideia geral desse verso aqui indica que Deus, quando Deus socorre o servo dele, o resultado será sempre uma grande explosão de louvor e alegria. Toda vez que você for socorrido por Deus, você orou a Deus, clamou a Deus, e Ele veio ao seu encontro e lhe socorreu, então louve ao Senhor. Louve a benevolência da graça de Deus. Bendiga o nome do Senhor. Faça como o salmista diz, seja Deus magnificado. Deus me salvou, Deus veio ao meu encontro. Seja Deus magnificado, seja Deus exaltado, porque Ele merece todo o nosso louvor. Ele nos salvou. Aqueles que foram agraciados por Deus com a salvação, eles folgam, ou seja, estão cheios da mais intensa e plena alegria. É por isso que fica estranho, soa incoerente alguém dizer que é crente e viver lamuriando, e viver reclamando, e viver choramingando pelos cantos, murmurando. Não estou dizendo que crente não passa por sofrimento, irmãos. Passamos e muito. Aliás, se você é crente de verdade, tenha certeza, você vai sofrer muito mais do que se você não fosse crente. Tenha certeza disso. Porque a primeira luta que você vai travar vai ser no seu coração. A sua velha natureza vai querer o pecado. E a sua nova natureza vai querer as coisas de Deus. E vai haver uma luta no seu coração. E nem preciso aqui discorrer das outras lutas que você enfrentará na sua vida. Vai trazer sofrimento para você. Mas uma coisa que nós não podemos jamais fazer é permitir que a dor do sofrimento ou a nossa angústia ofusque o brilho da graça de Deus em nossa vida. Nós crentes devemos mostrar para as pessoas, sim, que nós passamos por sofrimento e que nós sofremos, mas nós estamos alegres em Cristo Jesus, e a nossa alegria não vai ser abalada por uma situação difícil.
A nossa alegria não será abalada por uma angústia. E se formos abalados, será por pouco tempo, porque nós estamos firmes em Cristo Jesus. E maior é a graça de Deus do que a desgraça do pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado apresentou-se como Senhor, Cristo apresentou-se como soberano Senhor que desfez o senhorio do pecado. Nós temos muito que louvar a Deus. Somos desafiados, neste verso 4, a amarmos a salvação que Deus nos deu. Amar a salvação, irmãos. Amar a nossa salvação, porque não há bem maior, não temos bem maior do que a nossa salvação. Não temos bem maior do que a nossa salvação. Temos que amar a nossa salvação. E aquilo que nós amamos, nós valorizamos. Aquilo que nós amamos, nós cuidamos. Aquilo que nós amamos, nós tratamos com muito cuidado. E amar a nossa salvação, amar a salvação que Deus nos deu, significa fazermos do nosso culto a Deus a nossa principal tarefa e atividade. Meus irmãos, não existe nenhuma atividade nessa vida que honre mais um ser humano do que cultuar a Deus. Não existe atividade mais sublime, mais nobre e mais enobrecedora do que adorar a Deus. Você pode receber as honras de um chefe de Estado. O presidente da República pode condecorar você com títulos e mais títulos, e numa cerimônia sofisticada e tudo mais. Mas essa honra não se compara com a honra que você deve sentir no seu coração quando você entrar por essas portas e dizer: eu vim adorar ao meu Deus. Porque isso aqui é para poucos. Isso aqui é para poucos, irmãos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso aqui é para poucos. E nós temos que valorizar o culto a Deus, temos que valorizar a comunhão com os irmãos, valorizar a ceia do Senhor, valorizar a palavra de Deus, o dia do Senhor, guardarmos o dia do Senhor, deleitarmos-nos no dia dele, porque não existe atividade mais honrosa para pecadores como nós do que adorar a Deus. Amar a salvação que Deus nos deu significa também buscarmos nossa felicidade somente em Deus. E aqui eu só quero lhe dizer que se você está triste, se a tristeza tem dominado o seu coração, é porque você não tem buscado a sua felicidade em Deus. O meu casamento está me deixando infeliz. Por quê? A felicidade sua está no seu casamento. E você espera que o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, lhe faça feliz. Mas isso é colocar uma carga imensa sobre um pecador miserável, que não tem poder nenhum. A sua felicidade tem que estar em Deus. E se você não estiver feliz com Deus, você não estará feliz com mais nada nesse mundo. A insatisfação tomará conta da sua alma. Também outra verdade que vemos é que nós devemos nos deleitar na excelsa graça de Deus. Pecadores que mereciam o inferno, agora caminham para a glória eterna. Pecadores que deveriam ir para o inferno e agora estão caminhando para a Jerusalém celestial. E nós ficamos reclamando das coisas dessa vida. Nós não somos nem um pouquinho diferentes de Israel no deserto. Israel marchando para Canaã, vendo milagres após milagres, vendo o cuidado de Deus na vida deles, a comida caindo do céu, Deus os protegendo o tempo todo, e aí, em determinado momento, eles se levantam e dizem para Moisés: por que você nos trouxe para morrer nesse deserto? Nós temos saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos que nós comíamos no Egito. Bem, não sei você, eu gosto de uma cebola, de um alho na comida, gosto de pepino, mas espera aí.
Eles trocaram a liberdade, queriam trocar a liberdade deles. E não só a liberdade, mas queriam trocar a honra que Deus estava lhes dando de ser o povo dele por pepino, por cebola, por alho. Mas você acha que nós somos diferentes? Quantas vezes, não obstante recebermos a salvação, a graça de Deus nos salvando, nós reclamamos das circunstâncias da vida. E muitas vezes reclamamos por inveja, porque eu não tenho aquilo que o outro tem, eu queria ter aquilo. Reclamamos por inveja. Murmuramos contra Deus. Pense nisso. Você tem valorizado o céu? Você tem valorizado a salvação que Deus lhe deu? Por último, quando o nosso coração tiver pressa em ser socorrido por Deus, nós devemos expressar a carência que temos do seu poder. Somos carentes do poder de Deus. Olha o verso 5. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Eu sou pobre e necessitado. Quem faz uma oração assim, nunca será esquecido por Deus. Quem ora desse jeito, sempre será socorrido, sempre será atendido por Deus. Portanto, estes que gostam de dizer, eu decreto, eu ordeno, eu expulso em nome de Jesus, eu decreto, Senhor, a bênção do Senhor aqui hoje. Quem ora desse jeito jamais será atendido por Deus. E se você ora desse jeito, pare. Porque isso não é oração de crente. Isso não é oração de filho de Deus. Ah, mas foi assim que eu aprendi. Aprendeu errado. Aprendeu errado. Se a minha filha falar desse jeito comigo, ela vai tomar uma bifa. Eu não vou admitir. Não vou admitir. Pai, eu decreto, eu ordeno. Você ordena o quê? Você ordena o quê? E por que eu acho que Deus vai me aceitar falar desse jeito com Ele? Por que achamos que Deus vai ouvir esse tipo de... Isso não é oração, isso é provocação. Agora quem ora, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Quem diz isso entende o seguinte, eu sou pobre, ou seja, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para dar para o Senhor. Ah, tem sim, você tem seu coração, meu irmão. Grande coisa. Seu coração é tão... Você sabe o quê? Que Deus tem que tirar e colocar outro no lugar. Tem que fazer um transplante celestial no seu peito. Ele tem que dar um novo coração para você, porque o seu coração não vale nada. Mas isso dói, né, irmãos? Mas eu estou dando o meu coração para Jesus. Estou dando a minha vida para Jesus. Grande coisa. Grande coisa. Olha o presentão que você está dando para Deus. Mas mesmo o seu coração, o meu coração sendo um poço de podridão, Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Sabe por quê? Porque eu vou tirar do teu peito esse coração de pedra. E vou pôr dentro do teu peito um coração de carne, um coração de verdade, um coração comprometido com a minha glória, um coração comprometido com a minha honra. Eu sou pobre, Senhor. E sou necessitado. Do que você necessita, irmão? Qual a sua maior necessidade? Ah, pastor, eu necessito de alguns reais na minha conta. Eu necessito de mais saúde. Irmão, tudo isso passa um dia. Tudo isso vai embora. Enquanto nós não entendermos que a nossa maior necessidade é o próprio Deus, nossa vida será vazia. Viveremos miseravelmente. Deus é o nosso amparo e o nosso libertador.
É Ele quem nos ampara e nos sustenta. É Ele quem nos livra das nossas amarras, das nossas cadeias, dos nossos grilhões. É Ele quem nos livra do pecado. Ele é o nosso libertador. O coração que se deleita exclusivamente em Deus também reconhece a sua total carência da graça do poder de Deus. Não buscará outro amparo e socorro simplesmente pelo fato de que nenhum outro amparo e socorro poderão fazer o que Deus pode fazer por ele. Quem tem Deus não procura mais nada, não procura mais ninguém. Quem tem Deus no seu coração não precisa de socorro nenhum. Ah, pastor, mas sexta-feira eu vi o senhor no médico. Sim, irmão. E qual o problema disso? A medicina foi deixada para o nosso bem. E devemos usá-la. Mas antes de buscarmos os recursos que nós temos ao nosso favor, nós devemos buscar a Deus e dizer: Senhor, vá à minha frente. Mostra-me a tua vontade. Desvenda, Senhor Deus. Mostre ali nos exames médicos aquilo que tem que ser mostrado. Aponte, Senhor, me ajude. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Depender de Deus. E quando a gente depende de Deus, a gente descobre uma maravilha, uma verdade maravilhosa. A gente não precisa de mais nada. Porque quem tem a Deus, nada lhe falta, pois Deus é o bastante. Que em todas essas lições que nós vimos aqui hoje, as quais Deus nos ensina enquanto esperamos o seu agir em nossa vida, esteja sempre a certeza de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ainda que nos pareça demorada a resposta de Deus, saibamos que Deus está nos ensinando a principal lição de todas: confiar em sua palavra, em sua sabedoria para nos socorrer, livrar e fortalecer-nos em todo o tempo. Nós precisamos aprender. Eu creio que nenhum de nós aqui duvida de que Deus é soberano, não é mesmo? Todos nós cantamos: Tu és soberano. E de fato Deus é soberano mesmo. Nós não temos dificuldade com a soberania de Deus. Mas só que quando nós estamos lidando com as situações da nossa vida, as situações difíceis, nós esquecemos que Deus é sábio. Esquecemos que Ele é sábio. E meus irmãos, tão importante quanto nós sabermos que Deus é soberano, nós precisamos lembrar-nos que Ele é sábio. E se Ele permite nos passar por uma situação difícil, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que Ele está trabalhando em nosso coração. Deus é sábio. Se Ele nos tira alguém que nos era especial e importante, consolemo-nos na sua sabedoria. Ele sabe o que era melhor, o que é melhor para nós e para a pessoa. Se Deus nos permite passar por situações difíceis, Ele sabe por que Ele está fazendo isso. É como o pai que leva o seu filho pequenininho, o seu filho bebezinho, para tomar vacinas. Até o filho maiorzinho um pouco, que já entende, né, o que ele vai fazer no postinho de saúde, quando ele vê um homem de branco vindo na direção dele, ele corre, né, porque sabe que vai levar umas agulhadas. Mas o pai não deixa de fazer isso, por quê? Porque ele sabe o que é melhor para o filho. Ele sabe o que é melhor para o filho. E como disse Jesus, se nós, homens mortais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, não é mesmo? Que Deus assim nos abençoe e que confiemos na soberania e na sabedoria de Deus, porque Ele sabe o que faz conosco e sabe a hora certa de agir por nós. Amém.